Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, uma das melhores comédias de todos os tempos, pastelão, cheia de gags visuais, piadas a todo momento, baita sucesso que consagrou um ator que vinha de filmes mais dramáticos, mais pesados. E como vem chegando essa semana um novo filme da franquia que eu confesso que me surpreendeu e me preocupou, eu decidi trazer bastidores, curiosidades, as melhores cenas, explorando cada detalhe e tentando se aprofundar em toda a mitologia de não tem nada disso não. Corra que a polícia vem aí é apenas uma comédia para se divertir. Então, após a vinheta, eu vou contar tudo, não sai daí. The Naked Gun from the Files of Police Squad, ou Corra que a Polícia Vem Aí, lançado em 1988. Em Portugal, ele é chamado de Aonde é que para a polícia? A direção e co-roteirização é do David Zucker. Ele que co-dirigiu Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, de 1980. Co-dirigiu a comédia Por Favor, Matem a Minha Mulher, de 1986. Também co-dirigiu Top Secret, Super Confidencial, de 1984. Aí dirigiu Todo Mundo em Pânico 3, de 2003. Todo Mundo em Pânico 4, de 2006. O Jerry Zucker é irmão do David Zucker. E o Jim Abrams completam um trio de roteiristas e produtores executivos que as pessoas chamam de ZAS. Zucker, Abrams, Zucker. E os três já fizeram várias comédias aí de sucesso. O produtor foi o Robert K. Weiss. É baseado numa série de TV britânica exibida na ABC em 1982, que durou apenas 6 episódios. Dizem que o Leslie Nielsen procurou os executivos para saber por que tinham cancelado a série. E o executivo falou, olha, são muitas piadas muito complexas e as pessoas não vão entender. Aí, 6 anos depois, os As correram para Paramount para passar Corra que a Polícia Vem Aí, que era chamado de Police Squad, para os cinemas. Acontece que a Paramount não gostou desse Police Squad. Por quê? Naquele mesmo ano tinha estreado Loucademia de Polícia. E lá era chamado assim, Esquadrão Policial. Para não confundir, mandaram para os roteiristas 20 títulos diferentes e eles escolheram Naked Gun, algo como a arma nua, a arma pelada. Aí a tradução mudou e ficou bem legal. Aí eles disseram que escolheram esse título porque prometia muito mais do que deveria entregar. Os As basicamente criaram um estilo de comédia. As coisas absurdas que acontecem ao redor e os personagens agem com naturalidade. Aqui é uma sátira aos filmes policiais que bombavam naquela época, desconstrução dos clichês do gênero. O filme não revolucionou, mas sem ele não teríamos outras comédias como Todo Mundo em Pânico, Top Gang. O orçamento foi de 12 milhões, algo muito modesto, e o filme arrecadou no Globo pouco mais de 78 milhões. Na trama, acompanhamos o atrapalhado policial Frank Drebin, que descobre um complô para matar a rainha, que está em visita a Los Angeles. Para impedir o atentado, ele acaba se envolvendo em muitas confusões. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, tentar falar das piadas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Corra que a Polícia Vem Aí, você nunca ouviu falar, você está ansioso para um novo filme, será que vai ser tão bom quanto esse? Me dê dicas também de outros filmes para trazer aqui, para estar escaneando, seria uma honra. E se você estiver gostando do vídeo, eu peço que já dê uma curtidinha, que vai me ajudar, e se puder já vai compartilhando aí para os amigos, quem é fã do Leslie Nielsen, quem gosta de uma comédia pastelão. Antes também eu queria mostrar o Blu-ray que eu comprei com muito medo, porque eu gosto muito da dublagem, que era na época. E eu, quando vi o Blu-ray que tem a trilogia, os 3 filmes, eu falei, será que tem a dublagem? Aqui, ó, aí tem os 3 filmes, não tem muitos, não tem extras na verdade, Corra que a Polícia Vem Aí. Uma pena, eu queria ver bastante coisa. Mas tem a dublagem, que já vou falar também, que eu gosto muito. Tá aí, é um filme que eu super recomendo, como dizem aí, tá bom? Tem essa introdução em Beirute, tem uma organização secreta ali, reunião para derrubarem os Estados Unidos, uma organização terrorista. Tem até o Gorbachev. Aí conhecemos o sargento Frank Drebin, interpretado pelo saudoso Leslie Nielsen, que desce o cacete nesses caras. Aí já começa essas piadas visuais aí. Essa organização que o Frank confronta foi em referência à Spectre, a organização terrorista da franquia James Bond que
com certeza foi inspiração também para os As. O Norberg, interpretado pelo O.J. Simpson, ele está investigando um contrabando de drogas num cais ali. E aí acaba confrontado com um monte de bandido que enche ele de bala. Aí aparece uma figura misteriosa aí mandando matá-lo. E aí ele pisa em armadilha de urso, bolo, encosta na porta com tinta fresca e cai na água. Aí ao retornar para Los Angeles, o Frank encontra o parceiro, o Ed Rock, que é interpretado pelo grande George Kennedy. E começam as piadas visuais, as malas sendo jogadas do avião ali mesmo. O Frank acha que a recepção é pra ele, não é? E descobre que a sua namorada o largou. E aí fala, pra tudo que eu olho, tudo que eu vejo me faz lembrá-la. Esse negócio aí parece um seio, é uma usina, tá? O George Kennedy recusou participar de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, mas parece que ele se arrependeu. Por quê? Fez campanhas para participar de algum filme de comédia. Ele não acreditava que os As não conseguiriam fazer cenas de 40 tomadas. Que contar uma piada mais de 40 vezes diante da câmera era doloroso. A Priscilla Presley e o George Kennedy vinham de uma série muito famosa, Dallas, de 1978. Na verdade, todos os atores aqui vieram de séries e filmes dramáticos e estavam envolvidos na comédia. Os As queriam mesmo que eles atuassem daquele jeito para tornar até a coisa mais engraçada. Porque você, comediante, não pode rir. Tem uma participação de um comediante, Al Yankovic. Ele parodiava músicas da cultura pop e era muito fã da série de TV. Aí ele pediu que só fosse figurante. Quando os As souberam que ele era fã de Corra que a Polícia Vem Aí fez essa participação aí hilariante no começo. Teve até um filme dele, em 2022, estrelado pelo Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter. O Leslie Nielsen, ele arrasa, ele já tinha vindo de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, também foi o personagem que chamou a atenção. Ele não ri e os diálogos são sensacionais, assim, dá vontade de ficar rindo o tempo todo. Tem a cena que ele fica batendo com o carro nas coisas e bate num coisa de bagagem, aí acaba, ao chegar no hospital, a gente vê um monte de carrinho atrás do carro dele. O pier, ele derruba um cara, depois esquece de puxar o freio de mão e o carro começa a descer ladeira abaixo, ele acha que é um suspeito em fuga, provoca um maior caos. Depois derruba lá um andaime com vários trabalhadores e ele anda de boa, como se nada tivesse acontecido. Toda vez que ele bate com o carro da polícia, é tudo um truque de câmera e miniatura. Tem a cena dele visitando o Nordberg, falando com a esposa, um monte de bobeira. Aí ele vai investigar o barco panamenho que o Nordberg tinha falado. Aí tem aquela piada que tem direto no TikTok, no Instagram, do dinheiro, né? Ah, é? Por que eu devo dizer isso? Talvez isso aqui refresque sua memória. Ah, ainda não tô lembrado. Que tal isso aqui? Ah, agora eu lembrei, tem essa piada aí. Tem a cena que ele também, na coletiva de imprensa, porque a rainha Elizabeth II vai visitar Los Angeles, ele esquece o microfone ligado e ao mijar sai o barulho em todo o local. A cara dessa prefeita é muito maneiro. E ela é interpretada pela Nancy Marchand. O Frank vai falar com um empresário muito respeitado chamado Vincent Ludwig, interpretado por Ricardo Montalban. Está encarregado da visita da rainha. E o Ludwig fala dos quadros, da porcelana que não tem preço, a tal da caneta inquebrável, só não resiste à água. É justamente onde o Frank deixa cair dentro do aquário. E tem as gags visuais, né? O personagem tá de frente pra gente na câmera, o foco é nele, e lá atrás tá acontecendo alguma coisa, que é o caso aí do peixe de briga japonês atacando o Frank no nariz. O Ricardo Montalban foi escalado por conta de um papel que ele tinha feito no filme Star Trek, A Ilha de Khan, e também por causa da sua voz. E ele queria trocar de carro, que nem a Betsy Palmer em Sexta-feira 13. O Frank avisa ao Ludwig que o Norbert está vivo. O vilão apresenta sua assistente, chamada Jane Spencer, interpretada pela Priscilla Presley. Sedutora, linda, essa cena que ela cai da escada e bate com o nariz na parede, eu acho hilário. O detetive fica encantado, já a convida para jantar, ou melhor, para almoçar. Tem a piada do Castor, que foi improvisada, e depois os dois atores caíram na gargalhada. E esse castor empalhado é de verdade, tá? Aí fala sobre beisebol também. O Ludwig pede que a moça fique mais amiga do Drebin, o conheça intimamente, consiga informações para ele não prejudicar a empresa. Aí ela acaba aceitando. A Bo Derek foi a primeira escolha para a Jane. Quando o Ludwig oferece um charuto cubano ao Drebin, ele diz que o seu pai era de Gales. Na vida real, a mãe do Leslie Nielsen era de Gales. E aqui também tem muitas piadas de duplo sentido. Tem também o Ted Olsen, interpretado pelo Ed Williams, o inventor do laboratório policial. Os
muros antipichadores, dardo que dispara de uma abotoadura, acerta a pessoa, ela desmaia, mas daqui a pouco retorna. É com ele, inclusive, que o Frank derruba o Vincent lá no final. Esse personagem do Ted Olsen é inspirado no Senhor Q, dos filmes do James Bond, que cria as bugigangas que ele usa nas missões. E aí encontram heroína nas amostras de tecido do Nordberg, o que leva o Ed a desconfiar. E o Frank garante, não, ele é meu amigo, trabalhamos muito tempo juntos. O Ed fala da visita da rainha e que o Frank tem 24 horas para limpar o amigo. O Ludwig recebe uma visita sinistra, um homem chamado Papshmi. Ele aparece no começo do filme ao lado daquela organização misteriosa. Ele é interpretado pelo Rye Birk. Aí o Ludwig mostra uma espécie de dispositivo que controla a pessoa. E aí a Dominique, a empregada, pega um revólver e tenta matar o Papshmi. E aí o plano é matar a rainha usando alguém. Qualquer um pode ser o assassino, como ele diz. Essa atriz é a Charlotte Zucker, mãe do David e do Jerry. Ela faz participação nos filmes deles. Vamos falar da trilha sonora? O Ira Newton foi o responsável. Tem a música clássica da introdução, que é muito engraçada. A sirene da polícia passando em vários lugares. Isso foi uma técnica revolucionária na época. Só que as pessoas no cinema ficavam tontas ao verem a cena. Também, durante o filme tem uns saxofones, umas músicas mais sedutoras, calientes, quando o Frank está com a Jane. Tem uma participação do cantor Randy Newman numa cena lá no jogo de beisebol, enquanto toca a música I Love L.A. A música que toca na passagem romântica entre o Frank e a Jane. I Am To Somebody Good, que é do grupo dos Herman Hermits. Esse foi um dos últimos grandes filmes de Hollywood com a trilha sonora mono. A direção brinca bastante com questões de paródias, como eu falei, as gags visuais. Há piadas em cada quadro. Cartazes ao fundo, placa de carros, animais aleatórios. Se você pausar qualquer cena, vai ver alguma piada. Cada roteiro tinha tanta piada que eles reduziram para o filme não ficar tão inchado. Tiveram algumas cenas deletadas, que são tão engraçadas quanto as que entraram no corte final. É uma pena que não tenha por aí disponível para ver. O David Zucker também aparece lá no começo dos créditos iniciais. A química do Leslie Nielsen com a Priscila eu também elogio. Eu acho que funciona muito bem. Ela não é a típica mocinha que corre perigo, ela também tem uma espécie de independência. Tudo bem que no final ela fica refém do Ludwig, mas porque tinha uma arma apontada para ela. Ela também ia contar a verdade pro Frank, ela acabou se apaixonando por ele, mas não deu tempo. O roteiro joga uma desconfiança se ela tá ajudando mesmo o Frank ou tá do lado do Ludwig, sabe quem ele é. O O.J. tem pouco tempo de tela nesse filme. Pra quem não sabe, era jogador profissional de futebol americano. Tem outro personagem que é o Al, um cara bem alto. Aquela cena que o Frank diz que tem um negócio na boca dele e cai um pedaço de banana. Depois eles jogam as coisas da mesa sobre o Ed. No final, o Ed ergue o binóculo para ele ver o Frank. Gosto das cenas do George Kennedy também. Tem uma questão ali que a mulher dele é infiel. No 2 isso é muito falado. A cena dele comendo cada coisa. E eu também não sei por que eu dou risada quando morre o Ludwig e ele fala, meu pai morreu assim também. Aí tem referências da Jane na escada, naquela cena. Adeus, minha adorável, de 1975. Inclusive a cena do diálogo deles, quando estão jantando, é idêntica à do filme. O Ludwig é inspirado em um vilão de outro filme, chamado O Jogo da Morte, de 78. Aquela cena dele alimentando os peixes de briga são desse filme. Também tem Pacto de Sangue, de 1944, O Telefone, de 1977, A Regra do Jogo, de 1939. Aquela cena que o Frank desce do avião é inspirada nesse filme. Aí tem a cena que o médico do Nordberg é controlado. Tenta sufocá-lo, o Frank quase faz o serviço por ele, porque ele senta no Nordberg, aí começa uma perseguição, o Frank acaba entrando numa autoescola, numa perseguição, eu dou muita risada nessa cena. Aí tem um velhinho calmamente falando, Stephanie, olha o retrovisor, acelera mais, vai, cara, sei lá, é muito engraçado. E aí a cena que ele fala para erguer o braço gentilmente, dá o dedo do meio pro caminhoneiro, e ela começa a correr e eles chegam a alcançar o médico. Mas ele acaba morrendo lá na loja de fogos de artifício. O sequestro de um carro de um estudante e outras piadas foram inspiradas em outra série de TV, Na Mira do Tiro, de 86. Esse foi o último papel do ator John Roseman. Esse velhinho aí. Ele colaborou com Orson Welles no infame A Guerra dos Mundos e também no filme Cidadão Kane. E em 74, ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em The Paper Chase, ou
O Homem que Eu Escolhi, de 73. O Frank passa a desconfiar do empresário. Ao chegar ao apartamento, encontra a Jane e os dois passam a noite juntos. Engraçado ele falando, eu vou colocar uma roupa mais confortável. Aí se beijam e aproveitam o dia juntos. Eles passam toda essa cena aí da música, de se divertindo em um dia. Os executivos achavam que essa piada aí da camisinha gigante era muito exagerada, mas os As decidiram mantê-la mesmo assim. Engraçado também eles saindo da sessão de Platoon, de 86, do Oliver Stone, estrelado pelo William Dafoe, Charlie Sheen. O filme é muito pesado e eles estão rindo. O Robert K. West faz esse vendedor de cachorro-quente aí que eles jogam mostarda e ketchup. O Frank entra no escritório do Ludwig. Outra cena hilária. O meu pai, quando era jovem, viu esse filme no cinema, ele teve uma crise de riso. Que até minha mãe ficou com vergonha. Ele descobre um papel com um depósito alto de valores e fala que vai receber após a prova cabal da morte da rainha. Ele acaba queimando o papel e todo o escritório do Ludwig sai pela janela e vai apalpando os seios das estátuas, até apalpar o seio de uma mulher. Aí ele vai quase caindo, segura no pênis da estátua. Aí tem aí a coisa de conotação sexual, eu acho engraçado. Depois ele cai dentro do apartamento da mulher, a mulher fica gritando. A prefeita não o quer na festa de recepção da rainha. Claro que ela não acredita no que ele falou sobre o Ludwig. A fala do Leslie Nielsen sobre atirar nos atores durante essa peça de Shakespeare no parque é uma paródia de outro filme, o Clint Eastwood, sobre atirar em um estuprador. Isso é Perseguidor Implacável, de 1971. Aí ele comenta com a Jane, que também não acredita, e ela dá um recado do Ludwig para encontrá-lo num armazém. Lá ele troca tiros com os capangas, um cai em um tanque verde e desaparece. Se você vê a mão desse capanga, tem um anel preto ali. Mais pra frente, o Ludwig, ao morder um cachorro-quente lá na cena do estádio de beisebol, ele encontra um dedo decepado e tem o mesmo anel. Entre as comidas antigas que o Drebin tem na geladeira, há um pote de maionese. A validade é de 82, o mesmo ano que estreou a série de TV. Enquanto o Frank se despede da Jane, dá pra você ver em cima da geladeira uma fatia de queijo se mexendo. Estranho. O Al Yankovic também usou essa mesma piada em algum clipe de paródia dele. Aí na festa, ele avisa ao Ed que o Ludwig vai agir naquela noite. Ele briga com a Jane, achando que ela o levou pra uma cilada. Engraçado ele mexendo na bochecha dela. E um chamando o outro de carinha linda, docinho de coco. Eu falo na dublagem, eu só consigo ver esse filme dublado. E a cena que ele, achando que o Ludwig iria atirar na rainha, se joga na monarca e vão deslizando na mesa. Cara, emblemática. Ao se falar em Corra que a Polícia Vem Aí, um dos momentos emblemáticos é essa cena. Essa cena foi filmada no Hotel Ambassador. Ele foi fechado definitivamente para hóspedes, um mês depois das filmagens. Demolido em 2005. Ele serviu de cenário para vários outros filmes. Forrest Gump, A Primeira Noite de um Homem, Uma Linda Mulher, Medo e Delírio. A Jeanette Charles, que faz a Rainha Elizabeth II, começou sua carreira em 71. Ela mandou pintar um retrato seu como presente para o seu marido. A artista comentou da sua semelhança com a monarca. E aí ela apareceu como rainha em vários filmes e séries, incluindo Férias Frustradas na Europa e também em Austin Powers. Ela se recusou a fazer a personagem num filme chamado Ali G in the House, do Sacha Baron Cohen. Achou que era muito desrespeitoso. A Charlie se aposentou em 2004. O sargento acaba sendo expulso da polícia. A Jane pede perdão e diz que ouviu Ludwig dizer que iriam matar mesmo a rainha e seria um jogador durante a partida final de um jogo de beisebol. Ele vai usar um dos jogadores. Aí o Frank se disfarça, tem aquela cena que ele canta o hino nacional, o Enrico Palazzo. Depois ele vira um dos árbitros. E aí zoa com o jogo. Tem umas piadas que eu não entendo com relação ao beisebol. Eu já tentei pesquisar também e eu sempre esqueço. E acabou que nem para esse vídeo eu pesquisei. Vou ficar sem entender. Quem entendeu, coloca aí nos comentários. Ele fica revistando os jogadores, procurando a arma. E tem muitas piadas visuais aqui. Aí, em determinado momento, o Ludwig ativa o dispositivo. E aí vai um jogador até a rainha. A Jane avisa ao Drebin e ele vai usar aquela abotoadura, que acaba acertando uma mulher que está lá no alto, na arquibancada. Ela cai em cima do jogador. Ele é interpretado pelo Red Jackson, que era jogador de beisebol na vida real. Inclusive, após a morte da rainha, ele tweetou brincando que agora eu posso mostrar que eu era inocente o tempo todo. Outros jogadores também fizeram participação no filme. Enquanto Frank se passa por árbitro, o batedor revida e o acerta na cabeça. Esta piada foi sugerida pelo comediante Mel Brooks. Anos depois,
A Rainha Elizabeth II, ela assistiu ao jogo entre o Oakland A's e os Baltimore Orioles em Baltimore, Maryland, e conheceu os dois times respectivamente. O Red Jackson já era técnico do Oakland A's. O Leslie Nielsen só a conheceu em 2005. A cena em que um dos torcedores chama o Frank de Enrico Palazzo, esse cara é interpretado pelo ator Mark Holton. Ele fez As Grandes Aventuras de Pee-wee. Foi destaque no filme. Aí a prefeita vê que foi o Drebin que salvou a rainha. O Ludwig leva a Jenny, essa cena dele subindo as escadas de um bonecão e é um dublê do Montalban, também é muito engraçado. Nada precisa fazer sentido em Corra que a polícia vem aí. E o Frank o acerta com um dardo, a mulher fala, você o matou, ele diz, não, ele vai ficar bem. Ele cai da sacada. Passa um caminhão, depois um rolo compressor, depois uma banda passa e pisa no dispositivo e a Jenny passa a ser controlada. Eu devo matar Frank Drebin. Aí faz uma declaração hilária para ela, a pede em casamento e comove todo mundo que está assistindo o momento. As pessoas se perdoam, um judeu e uma pessoa do islamismo, o cachorro e o carteiro. Essa é uma das 3 comédias de 88 em que o vilão é morto por um compressor. As outras são Um Peixe Chamado Wanda e Uma Cilada para Roger Rabbit. O Drebin é reintegrado pela prefeita à polícia e agora é promovido a capitão. E o Nordberg recebe alta. Aí o Frank fica feliz, bate nas costas dele e a cadeira de rodas vai descendo e aí o bonecão é disparado. Dá pra ver a fumaça ali do dispositivo, né, que ativou o boneco. E aí termina, a Jenny fala, Frank, todo mundo deveria ter um amigo igual a você. Todas as cenas no estádio de beisebol foram as primeiras a serem gravadas. Eles tiveram que fazer isso porque a temporada dos Dodgers estavam prestes a começar e o estádio não estava disponível após o início da temporada. Todos os personagens secundários tiveram que ficar fantasiados. Isso aí entre as tomadas. Até mesmo o cara com um dedo gigante de espuma. Ao contrário da série de TV, que o filme se baseia, o filme não termina com os personagens simulando uma imagem congelada durante os créditos finais. No entanto, o trailer oficial do filme termina com uma imagem congelada. Nem o Rocket, nem o Nordberg foram interpretados pelo mesmo ator da série. O hospital foi chamado aí de Nossa Senhora dos Embargos, né, que o Frank fala na dublagem. A ideia dos roteiristas era Nossa Senhora que nunca pegou o picles. Só que o Ricardo Montalban era extremamente católico. Ele achou um desrespeito, pediu que trocassem e os roteiristas atenderam. O filme foi considerado pelo New York Times um dos 1000 melhores de sempre. Foi nomeado ainda o 7º melhor filme de comédia, numa pesquisa feita pela revista Empire. O Nielsen, sempre brincalhão, ele carregava uma máquina de peido. Isso durante as entrevistas. Colocava no volume alto, no meio da conversa, só para despistar as pessoas. O Leslie Nielsen faleceu em novembro de 2010, vítima de uma pneumonia. No seu velório, enquanto carregava um caixão no Canadá, tocava a música tema de Corra que a Polícia Vem Aí. O ator se tornou o rei da comédia nessa passagem de drama para o gênero. Fez muitas outras comédias, sátiras ao Drácula, participações em outras tantas comédias pastelonas. Depois de Aperte os Cintos, só ladeira acima. É um dos meus filmes de comédia preferido. Sempre que dá eu vejo, eu gosto das piadas, gosto dos personagens. Eu sempre dou risada como se eu estivesse vendo pela primeira vez. A trama é simples, o desenvolvimento, quem se importa? Todos esses momentos que eu citei são divertidos. São os mais memoráveis para mim. O texto é engraçado, essas piadas visuais, gags. E também não acho que envelheceu mal. Mais tarde, teve um filme no mesmo estilo, que é o Johnny English, lançado em 2003, protagonizado pelo Rowan Atkinson. O Mr. Bean. Ele é um espião britânico desajeitado, investiga o roubo das joias da coroa da rainha, que o leva a investigar um empresário francês, o personagem do John Malkovich, e logo descobre que ele planeja tomar o trono dela. Os As queriam fazer um 4º filme, mas a coisa não saía do papel. A Paramount não dava satisfação. Parece que a sinopse oficial seria o Frank ensinando a um novo policial. Tem as sequências Corra que a Polícia Vem Aí 2,5, lançado em 1991. Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3, o Insulto Final, lançado em 94. É uma pena que não teve uma continuação, né? O Ed Helms, lá de Se Beber Não Case, foi anunciado como um novo Frank Drebin. Chegaram a veicular essa notícia de um reboot, só que o David Zucker falou que não estava envolvido. O projeto foi engavetado. E esta semana chega aos cinemas Corra que a Polícia Vem Aí,
Quem vai estrelar é o Liam Neeson. Eu não acreditei quando li essa notícia. Só que se você botar no paralelo, o ator, que é muito conhecido por filmes de ação, Busca Implacável e tal, ele está migrando do gênero de ação para a comédia. E aí? Quem também vai co-estrelar é a Pamela Anderson, que andava sumida aí, né? A direção vai ficar a cargo do Akiva Scheffer. Seguindo os passos do pai atrapalhado, Frank Drebin Jr. precisa desvendar um assassinato antes que o esquadrão de polícia feche as portas. Eu não estou muito animado, vamos ver o que vai acontecer. Como que é esse filme? Os As não estão envolvidos, e olha só, a Paramount não deu uma satisfação para eles sobre Corra que a Polícia Vem Aí, e eles ficaram sabendo desse novo rumo, dessa continuação, pela imprensa. E eu não podia fechar o vídeo sem elogiar a dublagem. Quem faz a voz do Frank Drebin é o Márcio Seixas. Voz engraçada, forte, sedutora. Sem essa voz eu não ia curtir muito o Corra que a Polícia Vem Aí. O Seixas, para quem não sabe, também dubla o Batman das animações da DC, alguns do James Bond. É uma voz icônica. É isso aí, pessoal. Isso que foi Corra que a Polícia Vem Aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade do beisebol, alguma cena, comenta aí também. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir se você tiver gostado. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo mais uma vez. Vou deixar mais 2 aqui do lado de outros escaneamentos. E é isso. A gente se vê enquanto a polícia está por aí. Corra dela, no caso aqui no filme. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. The Naked Gun, from the files of Police Squad.